Boas-vindas, essa é a aula sobre tamanho do vaso importa. Muitas dúvidas a respeito desse tema. Vamos lá mergulhar nesse assunto. Sim, o tamanho do vaso importa e muito, até porque as plantas de cannabis elas tendem a crescer em tamanho igual ou um pouco inferior ao tamanho original de suas raízes. E quanto mais profundo, quanto mais volume essa raiz conseguir penetrar, maior vai ser o tamanho final da sua planta. Isso explica porque as plantas no outdoor, plantadas direto no chão, costumam ser enormes, grandes, porque não tem uma limitação do tamanho que ela pode crescer. Se ela crescer 3 metros, a planta pode ter 3 metros. E dessa forma, as raízes vão crescer aí, mais ou menos, e vão se amaranhar no fundo desses vasos. Se você tiver um vaso pequeno, a planta ela vai ter um tamanho limitado. Você pode ter plantas realmente grandes em vasos pequenos, é verdade, sim, desde que você dê para essas raízes aí quantidade de oxigênio e nutriente e água na proporção certa para essa planta estar sempre se alimentando por ali, Mas isso é um grande desafio quando você tem pouco espaço, mas não impossível, joia? Outra coisa, plantas que estão muito tempo em um vaso, você pode fazer também a poda de raízes. Isso consiste em cortar parte dessas raízes para que cresçam raízes novas. E fazendo isso daqui, você também vai estar limitando um pouco o crescimento da sua planta. É ideal para quem faz bonsai, por exemplo. Já vi várias pessoas do Fórum Overgrow fazer bonsai de cannabis. Eles fazem as podas de raízes para que os novos ramos cresçam e cresçam com folhas menorzinhas, de forma com que isso vire uma árvore grande, velha, porém com um tamanho reduzido. Então, tamanho do vaso importa, tamanho das raízes também importam. E lembre-se que nessa técnica de poda de raízes, você não cortar muito, porque ela pode sofrer um estresse muito grande ali e pode contrair fungos e doenças através dessas raízes cortadas. Normalmente é feito essas podas de raiz em plantas mães, que a raiz já ocupou o fundo do vaso todinho, já ficou saturado e não tem mais espaço para oxigênio. É feita essa poda de raiz nessas plantas mães com muita cautela, não retirando muito de uma vez só, porque isso pode causar um estresse muito grande e às vezes até um possível não revertimento dessa condição, dessa planta acabar morrendo pelo tamanho do estresse que foi podar suas raízes de forma exagerada. Isso pode ou brecar o desenvolvimento dela, estressando ela por um período muito grande, ou até mesmo, igual eu disse, ela não voltar mais
a ser como era antes e ter aí um crescimento atrofiado, às vezes para o resto da vida, já? Então é mais ou menos essa ideia que eu quis passar para você sobre o tamanho do vaso importa, sobre qual que é a importância do vaso e o tamanho das raízes, o tamanho da planta. E eu te espero na próxima aula.